Graça e paz, igreja. Que bom estar aqui, na casa do Senhor. Aqui eu falo que é o segundo melhor lugar do mundo, porque o primeiro ainda eu não fui, mas eu irei ainda, e eu vou chegar lá. E aqui é o segundo lugar melhor do mundo. Nada melhor do que estar na casa do Senhor. Aqui a gente está vigilante, aqui a gente já está perto do Pai, e a gente pode regozijar, a gente pode se alegrar, a gente pode depositar nas mãos do Senhor aquilo que a gente tem passado, nossas alegrias, nossas tristezas. A gente pode conversar com o nosso melhor amigo. E não existe outro lugar melhor do que estar na presença do Senhor. Sem mais delongas, hoje eu queria falar sobre Josué. Eu queria perguntar aqui, sei que é uma pessoa bastante conhecida, um personagem bastante conhecido, mas eu gostaria de perguntar aqui, quem conhece sobre a história de Josué? Pode levantar a mão. Amém? Josué? Então, tá bom. Obrigada. Então, vamos abrir as nossas Bíblias. Quem trouxe, quem puder acompanhar ali. Josué, capítulo 1. No versículo 6. Josué, capítulo 1, no versículo 6. Meu tema de hoje é seja forte e corajoso. Hoje o Emerson já deixou uma palavra aqui. Jovens sois e já vencestes o? Então, nós somos chamados para ser fortes. Mas uma das qualidades que eu estava vendo, ao longo do livro de Josué, é que nós estamos lendo a Bíblia, Temos o grupo, a Milena está participando lá com a gente. E a gente leu o livro de Josué. E Josué, ele tinha duas qualidades que o Senhor pediu para ele. Na maior parte do livro de Josué é que era para ele ser forte e corajoso. Mas, Raquel, por que ele não pediu para ser só forte, Porque eu preciso ser forte, mas eu preciso ser corajoso também? Precisa. Porque não adianta eu ser fortão, brutalhão e não ter coragem de enfrentar. Não adianta eu ter coragem, mas sem força para lutar. Não adianta. Aqui tem uma colmeia. Eu tenho coragem para ir, mas eu não tenho força para fazer todo o trabalho que está para mim puxar o melhor daquilo ali. Então o Senhor pediu essas duas qualidades a Josué, porque era necessário ele ter força, mas ele precisaria de ter coragem também. Então vamos lá, a leitura. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidados de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme e nem te espantes, porque o teu Deus é contigo por onde quer que andares. No versículo 9, algumas traduções, fala nessa parte, seja forte e corajoso, e tem bom ânimo, e não pasmes e nem te espantes. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês, para a gente ser forte e corajoso,
reivindicar a promessa que Deus deu para nós. Porque lá em Abraão, Deus fez uma promessa a ele. Ele pediu para Abraão afastar da parentela dele para uma terra que eu jurei. Então, Abraão largou tudo e foi para a terra que o Senhor iria preparar para ele. E ele foi e falou que aquela terra era a terra prometida. Ele prometeu aos muitos antepassados. Mas aí depois, ao longo do tempo, foi a família de Jacó para o Egito. E ali manteve-se em cativeiro, sendo escravo do faraó. E ali Deus levantou um libertador, que foi Moisés. Todo mundo conhece Moisés? O que pediu a Deus para abrir o Mar Vermelho? Amém? E ele foi líder de Israel. E ao libertar o povo ali do Egito, foram para o deserto. E ali viveram 40 anos no deserto. Só que o que aconteceu? Eles não tinham chegado ainda à terra prometida. E Moisés designou algumas pessoas para serem espias. Espias para ir lá olhar, aquela cidade, será que tem naquele lugar? E aí foi e mandou. E um desses espias foi Josué, Caleb e mais alguns outros. E quando aqueles espias olharam através dos montes, eu creio, a gente imagina eles lá espiando, lá bem abaixadinho, igual aquele povo, o pessoal que vai para o exército, que se camufla. Eu imagino eles desse jeito lá, como espias. E as pessoas viram, tinha gigante, tinha povos muito fortes ali naquele lugar. Pessoas que talvez, se eu olhasse, eu falaria assim, eu não tenho capacidade para me lutar contra esse povo. E quando aqueles espias voltaram para trazer a mensagem a Moisés, só Josué e Caleb trouxeram uma mensagem positiva. Os outros falaram, não dá, não tem jeito. E só Josué e Caleb falaram assim, a gente vai lutar e vai vencer. E porque o nosso Deus é maior, o Deus que está com nós pode fazer nós vencer isso aqui sim. Não importa se é gigante, não importa se é filisteu, não importa quem for, mas se nós lutarmos, nós vamos conquistar essas terras. Porque se é promessa, Ele vai cumprir. E do mesmo jeito nós temos promessas nas nossas vidas. E se nós olharmos, aí no verso 6 falava, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo a herdar a terra que jurei a seus pais, que seus pais lhe daria. Esforça e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. A palavra do Senhor em Mateus 24:36 fala, os céus e a terra passarão, mas a tua palavra permanece para sempre. E nós temos uma promessa. Ele deixou umas promessas ainda no nosso coração. Que um dia Ele voltaria para nos resgatar e levássemos para o céu de glória. Essa é uma promessa que Ele tem na nossa vida. Uma das promessas, Porque cada um de nós que estamos aqui, nós temos uma promessa na nossa vida. Hoje eu estou aqui. E aqui eu estou realizando uma promessa que Ele fez no ventre da minha mãe. Vocês já pensaram nisso? Então, quantos de nós, aleluia, deixamos de ter bom ânimo e esforçarmos e perdemos a promessa porque nós temos medo, porque nós não temos coragem de enfrentar, nós não temos visão de que nós podemos suportar aquilo ali. Ainda mais nós jovens, nós temos muitos e se não der certo?
E se isso aqui eu não conseguir fazer? E se eu não tiver a capacidade do meu pai e da minha mãe? Porque é as pessoas que a gente mais espelha. É o nosso pai e a sua mãe, quem nos cria. E se eu não tiver a coragem que o pastor Renato, o pastor Emerson, o nosso pastor aqui tiver? Se eu não tiver? E às vezes a gente coloca isso no nosso coração. E às vezes a gente tem que quebrar isso. Nós temos uma promessa na nossa vida. E não importa quem esteja do outro lado, eu vou vencer e eu vou, aleluias, entrar na terra que o Senhor me prometeu. Então ali, Josué observou. E o que aconteceu? Por os outros espias ter falado que, e algumas outras coisas, Moisés não pôde entrar na terra prometida. As únicas pessoas que puderam entrar na terra prometida eram Josué e Caleb, porque eles tiveram a mente positiva. E as pessoas de abaixo de 20 anos que vinham nas gerações. Mas, para você ver, Moisés, 40 anos no deserto, faltava um toquezinho para ele pisar e desfrutar daquilo ali tudo. Mas ele não pôde. E Deus levou ele e arrebatou ele antes dele pisasse na terra prometida. Só que aí, Raquel, quem que foi que Deus colocou no lugar de Moisés? Aí está o Josué. Ele foi o líder, depois de Moisés, que guiou todo o povo para a batalha. E a segunda coisa, eu preciso ser forte e corajoso para me obedecer ordens. Josué, ele era um líder. Agora ele era líder. Antes ele obedecia à voz de Moisés. Agora ele teria que comandar. Ele teria, olha a responsabilidade que Josué tinha sobre a vida dele. Não é fácil. Ainda mais o povo de Israel. O povinho difícil era o povo de Israel, gente. Não podia dar 3 dias que o povo já estava lá murmurando, reclamando. Moisés foi no monte com 40 dias, gente. 40 dias. O povo já estava lá levantando um bezerro de ouro para adorar. Pensa num povo difícil. Era o povo de Israel. Aí você imagina. Milhares e milhares de pessoas. E Moisés teve a coragem de se levantar como um líder. Mas o que Moisés mais precisava e o que ele aprendeu com seu líder Moisés era ser obediente à voz de Deus. Porque se ele não obedecesse às leis de Deus, ele já sabia que era buraco abaixo, vamos se dizer assim, não palavreado atual. Não daria certo. Foi até então que uma das coisas que Deus deixou bem claro para ele, no versículo 7. Então, somente esforça-te, tem bom ânimo, para que fazeres todos o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Então, o que Josué precisava? Seguir a lei. Obediência à voz de Deus. Porque isso aqui é palavra viva. Isso aqui, todo dia eu abrir ela, eu acho algo diferente para mim falar. Eu posso abrir o Salmo 23 todos os dias. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todas as vezes ele vai falar de uma forma diferente no meu coração. Então ela é palavra viva. Então o que Deus deixou para Josué? Aqui, você vai lá na lei onde eu deixei para Moisés e obedeça. Isso não mudou para nós, não. E às vezes, muitas das vezes, a gente quer deixar isso aqui na estante e obedecer às vozes da nossa cabeça. E muitas das vezes até do coração. Por emoção ou pela razão também, né? De vez em quando a gente, move pela razão. E às vezes a gente nem olha para isso aqui, ó.
E qual versículo que foi que o moço leu? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua, que as outras coisas vos serão. Então, se a gente não buscar isso aqui primeiro, não adianta. A gente não consegue alcançar a nossa promessa. A gente não consegue chegar no nível que Deus quer, no nível de intimidade que Deus quer com você. Então, para obedecer, você precisa ser forte. Você precisa ser corajoso. Porque isso aqui não é fácil. O inimigo vive insistindo para mim parar. Mas eu não paro porque eu peço a Deus que o Senhor possa me dar força, me dar coragem. Porque não é fácil. Não é fácil, irmãos. Estou numa guerra. Já tem 3 anos, perdão. Porque o quarto, teve um dos anos que eu dei uma tropeçada e não consegui. Mas tem 3 anos que eu estou lendo a Bíblia. Desse ano, o Senhor me usou e me pediu para mim abrir um grupo. Que muitas pessoas seriam transformadas lendo a leitura da Bíblia. Mesmo que elas não conseguiriam constantemente, mas pelo menos um dia sim, um dia não, elas conseguiriam fazer a leitura da Bíblia. E aí o Senhor me falou: Raquel, faz o grupo, ajuda essas pessoas. E aí já está indo para o 4º ano que eu estou lendo a Bíblia. Pensa num negócio difícil, irmãos. Precisa ter coragem, precisa ter força para ler. Porque se você não ter disciplina, você não lê. Você prefere sentar em frente à Netflix. Você prefere ficar lá rolando vídeo no TikTok em 30 segundos, aí já foi 2 horas que você está lá, perdendo seu tempo. E a promessa sendo só atrasada, cada vez mais. Então nós precisamos ter força e ser forte e corajoso para obedecer à voz de Deus também. Mais uma coisa, superar as dificuldades. Irmãos, você pensa, ter que alcançar a terra prometida inteira. Só para vocês terem uma noção, numa fonte que eu pesquisei, depois dos pastores, talvez se eu estiver errada, e pode me corrigir, mas numa das fontes que eu pesquisei, Josué guerreou 31 vezes, teve guerra com povos diferentes, 31 povos que ele venceu. Aí vocês imaginam, com uma guerra aqui que nós ficamos assistindo pelo celular da Ucrânia e Rússia, tempão que tem, imagina 31 guerras, gente, vocês pensam, luta atrás de luta. Vê se Josué não precisava ser forte e corajoso mesmo para vencer 31 batalhas. Então, nós precisamos ser fortes e corajosos para enfrentar as dificuldades das nossas vidas. Porque Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu... Glória a Deus, aleluia. Então, as dificuldades vão bater na nossa porta, sim. A doença vai bater na nossa porta. Às vezes a gente vai acordar moadinho, tem dias. Às vezes, na questão financeira, as coisas vão apertar, a dificuldade vai vir. Às vezes, no lidar, no nosso dia a dia, com o nosso esposo, com os nossos filhos, a gente vai ter dificuldade. Isso, eu não posso mentir para vocês. A gente não vai viver no mar de rosas. Estando aqui com Jesus, nós vamos ter aflições. Mas Ele está aqui do nosso lado para nos ajudar. E Ele está falando com você: seja forte, seja corajoso nas suas dificuldades, porque vai passar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluias. Então, seja forte, seja corajoso nas dificuldades. E um dos versículos que eu anotei aqui nas dificuldades, porque eu lembrei daquele versículo que fala que eu coloquei as ovelhas no meio dos lobos. Então, sejam prudentes como a serpente e
e pacíficos como uma pomba. Então, imagina, nós somos as ovelhinhas e Deus nos coloca lá no meio junto com os lobos. Vocês já pensaram nisso? Foi assim com Josué. Deus pegou ele e colocou diante daquele monte de povo lá. Então, às vezes, a gente vai ter que enfrentar a dificuldade. E a gente precisa ser forte e corajoso. Amém? Ficar firme quando as pessoas... Ser forte e corajoso quando pessoas se levantam contra nós. No versículo 18, capítulo 1, versículo 18... Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras em tudo o que lhe mandares, morrerá. Então somente esforça e tem bom ânimo. Seja forte e seja corajoso quando as pessoas se levantarem contra você. Porque as pessoas se levantam. Muitas pessoas se levantam. Principalmente contra os nossos cristãos, que defendemos a verdade. Chama nós de quadrado, às vezes assim, ai, mas você está lá ainda, fazendo a mesma coisa. Pessoas até mesmo para te humilhar e falar que suas vestes, por causa de você ser diferente, por causa de você ter um falar diferente. Porque não adianta querer ser igual, porque nós não somos. Nós somos chamados para ser luz. Nós somos sal da terra. Então, o nosso falar é diferente. O nosso agir é diferente. Então, pessoas se levantam contra isso. E quando aquelas pessoas vieram para enfrentar Josué, Deus falou, seja forte. Seja corajoso, tem bom ânimo. Às vezes você vai olhar e vai falar assim, eu não consigo. Por isso que ele falou assim, não pasmes. Porque não é para você ficar pasmo. Tem lá na roça, lá onde eu fico, tem uns homens que trabalham lá. Aí alguma coisa diferente que faz, aí eles falam assim, eu fico pasmo com um negócio desse. Eu não sei se vocês já ouviram essa gíria. Eu fico pasmo com um negócio desse. É porque quando você olha para uma coisa e você não acredita. Então, Deus falou com Josué, não pasmes, porque você vai ver muita coisa, mas você vai enfrentar. Você precisa ser forte, você precisa ser corajoso. E... seja forte e corajoso para não desanimar diante de derrotas. Dói um pouco, né? Ouvir isso, derrota. 31 guerras vencidas, mas teve uma que ele perdeu. E aí, ela tá, se os irmãos quiserem ler em casa... Está no capítulo 8. Eu vou até ler o versículo... Capítulo 8, versículo 1. Que o Senhor manda Josué lutar de novo. Que eu já vou explicar. Então disse o Senhor a Josué, não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e se levanta e sobe a Ai. E olha o que te tenho dado na tua mão, o rei de Ai, o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Ô, gente, eu vou te contar uma coisa, tá? Estava estudando isso aqui, e aí eu fui lendo. Vocês sabiam que Ai era a cidade mais fraquinha que Josué tinha para lutar? Aí eu fiquei imaginando assim, ele tá falando assim, meu Deus... Se contra esse aqui eu não conseguir, será que eu vou continuar? Então, no lugar mais fraco que tinha, eles foram vencidos. E aí, Josué foi, Senhor, buscando sempre, olha a obediência. Senhor, mas o que aconteceu para a gente perder?
O Senhor não falou que era para mim ser forte, que é para mim ser corajoso, que eu ia vencer, Senhor, que o Senhor estaria comigo, por que nós perdemos? Aí o Senhor foi e falou com ele: tem um no meio de vocês, porque o Senhor, na hora que mandou eles lutarem, falou assim: não pega nada dos outros reis não, gente. Vamos queimar tudo, vamos executar todo mundo, não pegue nada. Eu vou colocar assim, tá? Porque a linguagem da Bíblia é um pouco mais formal. Mas não pega nada, não. Vocês não levam nada para casa. Pelo amor de Deus. Porque o povo lá era tudo idólatra, os outros povos. Então não leva nada para casa, não. Mas não tem quando você fala assim: menino, não faz isso. E o menino vai lá e faz. Então, os israelitas eram parecidos com os meninos teimosos, assim. E aí teve um abençoado lá no meio do povo, chamado Acã. E aí ele foi lá, catou uns ourinhos lá para ele, uma manta da Babilônia, falou assim: eu vou ser... Você quer saber? Eu vou catar uns negócios para mim, escondido. Ninguém vai saber mesmo. Para quê? Aí Josué foi e falou assim: tá aí o motivo da derrota. Por que eu perdi logo com esse povinho aí? Porque uma pessoa tinha desobedecido à voz de Deus. E aí o Senhor foi e falou assim: agora você pega isso aí, você conserta. E aí foi que fez o julgamento, executou, apedrejou o moço lá que tinha roubado. E aí foram, e o Senhor falou assim: agora você se levanta e vai lutar de novo. Aí o Senhor foi e falou assim comigo: Raquel, muitas das vezes, aquelas coisas que eu não deixei você conquistar, e você achou que foi um fracasso, que foi uma derrota, eu vou colocar na sua mão de novo para você realizar. Mas você precisa fazer uma limpeza dentro de você para você conseguir. Então, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Existem coisas na vida de vocês que Deus não permitiu, porque ainda há uma coisinha dentro de vocês que precisam ser arrancadas. Mas Deus vai entregar na sua mão de novo para você conquistar. Só que você precisa ter obediência e ter coragem e força para lutar. Aleluias, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus vai entregar muitas coisas aqui que fez você chorar. E às vezes você falou que talvez nunca mais ia mexer com isso. Pode ser uma faculdade, pode ser um trabalho, pode ser qualquer coisa. Que às vezes você falou assim: eu não vou mexer mais com isso. Mas Deus vai te proporcionar de novo. Mas exige de você força e coragem. Aleluias. Já estou finalizando. Eu preciso ser forte e corajoso para execução do julgamento do pecado. Em Josué 10, 25. Josué 10, 25. 10, 25. Deixa eu localizar aqui. Aí Josué foi lutar com 5 reis. É onde, não sei se vocês já ouviram aquele e o sol parou, alguma coisa assim, que fala que fez o sol parar, não tem? Vocês já ouviram essa historinha na escola dominical, alguma coisinha assim? Quando eu era criança, a minha professora amava contar essa historinha para nós quando nós era criança, quando nós ia, que o sol parou e aí fez com que o povo vencesse antes de anoitecer. Olha como que Deus era poderoso. Pela obediência, coragem de Josué,
Deus fez o sol parar, porque se anoitecesse, né? De jeito que ia guerrear de noite. Não era igual aqui na rua que é iluminado. Era tudo um breu. E aí o que Deus fez? Fez parar o sol para eles terminar de vencer, para depois continuar. E aí Deus foi e falou assim: ô Josué, não temas, nem vos espantes, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor em todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E depois disso Josué os feriu e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. Então, uma das coisas que o Senhor falou para conquistar aquela terra, que é o que eu falei na hora que do moço que catou as coisas lá, não era para ficar com nada, gente. Até os reis, era para ser executado. Não era para existir mais nada de idolatria. Nada. E aí Deus falou mais uma vez: ô Josué, seja forte e corajoso, porque você vai ter que executar muita coisa na sua vida. E aí o que Deus fala para nós? Ô Raquel, você vai precisar executar pessoas da sua vida. Você vai precisar executar partes da sua vida que você nem está imaginando que está te afetando, mas eu vou abrir os seus olhos e você vai ter que cortar. Em Gálatas, me fala uma referência do que é executar. Gálatas 6:1. Deixa eu ver se eu abro. Lá em cima tem. Olha lá, ó. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurar com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Viu, irmãos? A Bíblia fala de tudo. Então, se teu irmão está pecando, você tem que ter mansidão e, corrigir, para também não ser tentado. Então, se o irmão foi lá na sua casa, irmão, toque. Oi, irmã, você viu lá? Fulano de tal tá desse jeito lá no culto. A fofoca vindo. O espírito do fofoqueiro, gente, é o que mais tenta. É o espírito da fofoca. Então, às vezes a gente vai ter que tratar com mansidão e saber, podar essas coisinhas que atrapalham a nossa intimidade com Deus. É fofoca, inveja, humilhar os outros, fazer cara feia para os outros. Gente, essas coisinhas pesam, tá? Não é fácil, não. Então, às vezes a gente vai ter que saber cortar essas coisas. E eu vou te falar, você precisa ser forte e corajoso para fazer isso. Porque não é fácil, não, irmãos. Não é fácil. Eu peço perdão a Deus, porque já chegou casos de eu estar numa rodinha e alguém vir falando mal do outro e eu não ter coragem de falar assim: ô fulano de tal, você me dá licença porque eu não gosto de fazer fofoca dos outros. Ô gente, vocês têm que ter coragem para fazer isso, tá? A gente tem que ter coragem para fazer isso. E vocês pensam como que isso é difícil? É difícil. É difícil, você fica com medo da outra pessoa se constranger. E então a gente tem que ter discernimento para essas coisas, para saber executar, porque senão também a gente peca. Você não pode falar lá e querer arrumar briga com os outros, não. Não é isso. Mas é saber com mansidão, igual Gálatas 6:1 fala. Com mansidão e fazer aquilo ali. E talvez até conversar com uma pessoa. Falar assim, não, mas fulano de tal, talvez, né, dá uma retorcida naquilo ali. Então, nós precisamos ser forte e corajoso para
para executar essas coisinhas das nossas vidas que nos atrapalham a alcançar a promessa que o Senhor fez. E mais uma coisa, executar mais uma coisa, o nosso eu. Tem um versículo que eu gosto muito. Gente, eu gosto da Bíblia inteira, vocês viram, né? Aí tem um versículo que fala assim, vocês já devem ter ouvido com certeza. Não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E mais uma coisa que nós vamos ter que executar é nós mesmos. E um do fruto do Espírito é o quê? Domínio. Gente, ter domínio próprio não é fácil, tá? Tem hora que dá vontade de comer demais. Nossa, ainda mais quando eu vejo um açaí, gente. Eu sou apaixonado com açaí. Me dá vontade de comer 1 litro de uma vez. E aí eu preciso ter domínio próprio. Sabe por quê? Porque eu não aguento 1 litro de açaí. Mas, às vezes, o meu corpo quer comer. Então, nós precisamos ser forte e corajoso para executar o nosso próprio eu e deixar que Cristo vive em mim. Então, essa palavra que eu deixo para vocês. Seja forte, sejam corajosos nas dificuldades, nas derrotas, aleluia, em executar pessoas da sua vida, em executar algumas coisas da sua vida. Eu tinha colocado, eu preciso restabelecer isso na minha vida, mas eu tinha colocado agora no aplicativo do Instagram, não sei se vocês sabem, tem um cronogramazinho que você faz, que você pode colocar assim, eu posso ficar só 1 hora no Instagram. Então, aí eu já executei um pouco do meu eu. Então, aí isso aí já vai melhorando. Isso é uma das coisas que a gente tem que executar da nossa vida. Porque a gente passa... Teve uma vez, irmãos, que eu fui ver no meu Instagram, é porque a gente vai passando o dia repicado, né? A gente não fica lá direto 4 horas seguidas no Instagram, mas a gente vai repicando durante o dia. Aí eu fui olhar no final do dia, tava lá 2h30 no Instagram. Aí eu falei assim, Senhor da glória, me ajuda a consertar isso aqui. E aí eu fui lá no cronograma e coloquei 30 minutos. Aí vocês pensam, né? Quando passava o negócio, o trem já estava lá. Pipi, já passou da hora, vamos sair daqui? E aí, às vezes, algumas coisinhas a gente precisa ser corajoso e forte para aguentar. Corajoso para tomar decisão e forte para aguentar a fazer. Então, não desanime. Vocês são fortes, vocês são corajosos. Vamos levantar e vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus, nós estamos aqui, Jesus. E eu quero te pedir nessa noite, Pai. Me ajuda a ser forte, Senhor, e corajoso, Senhor. Assim, Senhor, como Josué, Pai. Senhor, muitas das vezes eu preciso, Senhor, ser mais forte no meu dia a dia. Eu preciso ser forte, Senhor, quando derrota, Senhor, quando dificuldades vier bater na minha porta. Eu preciso ser forte, Senhor, para, Senhor, aleluia, tomar posse da promessa, Senhor, que o Senhor fez para mim. Senhor, eu preciso ser forte e corajosa, Senhor, para executar, Senhor, o meu próprio eu. Pai, Senhor, eu sei que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é o dono do ouro e da prata, Senhor. E nada mais importa, Senhor. Então, Pai, eu quero, Senhor, sempre fazer, Senhor, conforme o centro da Tua vontade, Jesus, e não a minha. Senhor, então me conduza, Senhor. Conduza cada uma dessas pessoas durante esse mês, durante essa semana, durante esse final de semana. Senhor, ajuda, Senhor, a cada uma dessas pessoas, Senhor. Se Deus, Senhor, dar a oportunidade essa semana de alguém aqui, Senhor, ter que renovar, Senhor, aleluias,
os votos, Senhor, com o Senhor, Pai. Dá a Ele força, dá a Ele coragem, Jesus. Aleluias, de poder estar aqui na frente, Senhor, de se humilhar, Senhor, de, Pai, poder entregar, Senhor, Pai, todo o coração, toda a alma, Senhor, a Ti. Aleluia, porque eu sei também que não é fácil, Pai, Senhor, de sair de um caminho largo e ir para um estreito, Pai. Mas, Senhor, é necessário, Pai, porque senão nós não vamos alcançar a nossa promessa. Senhor, então nos ajuda e nos capacita, Jesus. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, amém. Senhor, eu quero agradecer, né, ao Emerson e à Camila, assim, que me propôs, né, a oportunidade de estar aqui, e também o pastor Renato e a pastora Carla, que me permitiu. Eu já quero agradecer todo o amor da igreja. Eu não sei se o pastor Renato falou, mas nós moramos um pouco longe da igreja, bem longinho, e eu creio que os irmãos aqui talvez não via a gente com tanta frequência, mas é porque a gente morava longe. E eu sei que a gente acabou de chegar, mas aí Deus deu força, e aí a gente viu, averigou tudo primeiro, e a gente achou melhor ficar numa igreja mais próxima. Mas eu quero agradecer a cada um pelo amor que vocês receberam a gente aqui. Muito obrigada, gente. Vocês foram pessoas espetaculares. Eu agradeço muito, muito a Deus pela vida de vocês. E eu não vou abandonar vocês, não. Quando eu tiver a oportunidade, eu quero estar aqui, eu e o Gleidson. Foi aqui que o Gleidson voltou para Jesus. Então essa igreja está marcada no nosso coração. E eu quero agradecer a cada um de vocês. Amém.